O Superior Tribunal de Justiça acaba de decidir pela manutenção do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O caso foi analisado pela Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros, e para que a retirada do cargo fosse mantida, eram necessários pelo menos 10 votos. Esse julgamento ainda não terminou, mas a quantidade de votos necessária, 10 votos, já foi alcançada. A defesa de Witzel contestava o fato de o afastamento ter sido determinado monocraticamente pelo relator do caso, Benedito Gonçalves. No julgamento desta quarta-feira, o ministro votou pela manutenção da própria decisão, dizendo que medidas de urgência podem ser tomadas de forma individual. Vamos assistir. No voto que eu disponibilizei, eu coloquei a competência e porquê da urgência. Até mesmo o pacote anticrime, nas tocanas cautelares, excepciona a oitiva quando tem a urgência. O único até agora a votar contra a manutenção do afastamento foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que criticou o fato de Witzel não ter sido ouvido e disse que o governador estava sendo condenado pelo STJ. Vamos acompanhar. Não se ouviu o indiciado. Não se ouviu, ministro Bolsa. Não se ouviu. E a análise que se faz dessa pletória de indícios é tão veementemente prestigiadora de sua força probante que tenho a impressão que estamos não apenas recebendo a denúncia, mas, na verdade, condenando o governador. Estamos julgando, nem recebendo denúncia. Bom, como eu disse, o julgamento ainda não terminou. A parcial de momento é 11-1. 11 ministros já votaram pela manutenção do afastamento. Só esse ministro, Napoleão Nunes Maia, votou contra. São 15 ministros, então em breve termina o julgamento, mas já há votos suficientes pela manutenção do afastamento de Witzel. Augusto. É sempre necessário você observar as exigências legais e tal. Temos dito isso aqui, né? Se não poderia prevalecer por muito tempo a decisão de um juiz. Por isso ela deveria ser endossada ou não pelo plenário e foi hoje. Não terminou a votação, mas o caso está decidido. Eu entendo a preocupação do ministro Napoleão. Agora, o governador Witzel, ele se defendeu sim. Só que o argumento que ele apresentou é muito pobre, é muito raso, publicamente. Ele culpou primeiro o presidente Bolsonaro, de ser o responsável por uma manobra política, né, que estava por trás ou à frente da ofensiva que ele sofria. Tanto na Assembleia Legislativa, que vai decretar o impeachment do governador, se ele sobreviver aí às acusações que a justiça examina, e depois ele disse que não é completamente inocente, não faz sentido nenhuma das acusações. Foi esse o argumento apresentado, que é muito raso. Então eu acho que o afastamento se deveu à evidência de que o Witzel teria condições, se permanecesse no cargo, de obstruir a justiça e destruir provas, esconder provas, e impedir que a justiça avançasse. Então é sempre muito delicado esse tipo de problema é delicado porque a gente não pode queimar etapas, né, num processo judicial. Agora, a sensatez informa, né, e as evidências, os fatos informam que o que se impediu foi que uma quadrilha continuasse em ação, né? Ela precisava ser bloqueada, detida, mas agora o Witzel vai poder defender a sua volta ao cargo com o prosseguimento do processo. Ele vai poder argumentar até cansar, como aconteceu com o presidente Lula. Se ele não encontrar argumentos melhores, ele vai continuar afastado, será definitivamente afastado do cargo. E aí, Zé Maria, já era uma decisão esperada essa tomada agora pelo STJ, Zé? Era esperada. Olha, Vitor, esse é o chamado crime continuado, né? Porque a prisão preventiva, ela tem lá as suas exigências. Uma delas é a flagrante, né? Flagrante delito.
Outras prisões preventivas podem ser decretadas com base em ameaça à testemunha, né? Tentativa de constranger testemunhas ou mesmo apagar provas. E este era um chamado crime continuado, porque ele continuava no comando do governo e comandando, inclusive, e dando espaço e poderes a essas pessoas que foram presas. Então, existe, inclusive, argumento para prender o governador Wilson Witzel, e houve o pedido do Ministério Público, mas o ministro Benedito não aceitou. O que é estranho e provocou essa estranheza toda é que um ministro do STJ, né, de uma canetada, possa suspender o mandato de um governador como o governador do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, tirando o nome Witzel, ficam os votos do pessoal do Rio de Janeiro, que acreditou e tal, mas votos. Então seria um ministro contra milhares de votos. E isso é que provocou esse debate forte. Mas a Constituição permite, a legislação permite, é estranho, mas permite, e é isso que ficou confirmado. A gente já sabia que o plenário do STJ, esse plenário especial, essa corte especial, iria mesmo, não tinha outra maneira, a não ser confirmar esse afastamento por 180 dias. Era um assunto urgente. O ministro Benedito tem razão também, porque você não teria tempo de levar o assunto ao plenário, deixando o governador no exercício do cargo, porque ali, ele sabendo que seria afastado, poderia apagar provas, poderia agir e tentar atrapalhar as investigações. Então, existem argumentos para os dois lados. Agora, o STJ tem que avaliar também a possibilidade, inclusive, de prisão. Para que isso aconteça, basta provar que o Wilson Witzel, mesmo afastado do cargo de governador, continua comandando ou continua tendo acesso a setores do governo e tendo a possibilidade de apagar provas. Que fica o exemplo, porque tudo foi muito claro, né? Eu já falei aqui de um processo de inteligência que acompanhou em tempo real o andamento das verbas federais para o Covid, e alguns governadores, 6, caíram nesta armadilha e acabaram punidos antes de gastarem o dinheiro ou apagarem as provas. Então, assim, o que sustenta mesmo isso aí não é nem a decisão do ministro Benedito. O que sustenta é a quantidade de provas apresentadas aos tribunais ali pelos investigadores. Legal, e eu quero ouvi-lo também, Fiuza, mas vai ficar para a volta do intervalo. Preciso fazer agora um intervalo comercial e daqui a pouco a gente retoma então esse assunto da votação do STJ, da manutenção do afastamento de Witzel. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, agora são 6h32. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido com eficácia 100% comprovada contra o coronavírus. Trabalhar na rua, pelo menos é uma coisa que não para. Estou no aplicativo, só que o aplicativo também não está no muito, mas quando toca a gente faz as entregas pro pessoal que não quer sair de casa, né? Tocou aqui o aplicativo, a gente vai no restaurante, pega a encomenda, só que na hora de entregar a gente não tem contato nenhum com o cliente, porque ele mesmo já coloca no histórico, não quero contato, deixa na portaria, então a gente deixa lá numa caixinha com um porteiro, ou se é uma residência a gente deixa no portão. Ontem mesmo eu fui fazer uma entrega de um envelope, a moça me entregou num plástico. Quando chegou lá, a moça estava de luva e de máscara com medo da gente passar, né? E aí acaba que a gente também leva o perigo para dentro de casa, se a gente não se cuidar aqui na rua. Mas a gente tá com a luva, tá com o álcool gel, a hora que a gente pode se proteger, estamos lavando a mão, estamos fazendo isso. Mas a gente sente um pouco, assim, como se diz, um pouco de preconceito, porque eles não valorizam a gente. E a outra que o valor também das entregas não é muita coisa. É R$5, R$6. Se entrou R$5, R$6 de gorjeta, foi muito. Eles não valorizam muito, não. Esses dias eu ganhei R$2 de um casal de senhor, que eles não podiam descer o elevador. Eu subi para entregar para eles, aí a senhorinha me deu R$2. Mas também é bem raro. É bem raro isso acontecer.
coronavírus. Conte com a poderosa ação de Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido com eficácia 100% comprovada contra o vírus. Sua fórmula exclusiva foi testada em laboratório internacional e aprovada pela Anvisa. No Casa e Cuidado, você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido eficaz contra o coronavírus Covid-19. E olha, fique ligado, hein? Ainda hoje uma entrevista aqui em Os Pingos nos Is com o novo coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Vamos entrevistar o procurador Alessandro Oliveira, ele que vai substituir Deltan Dallagnol no posto de coordenador da Lava Jato. Nós trouxemos ontem essa informação aqui para você. Deltan Dallagnol, por problemas pessoais, deixou o cargo de coordenador da Lava Jato e o substituto dele é o procurador Alessandro Oliveira. Ele bate um papo com a gente daqui a pouquinho aqui no Pingos. E se você estiver gostando do programa, lembro a você, especialmente a você que está aí nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, deixe seu like, aperte aí o botão do joinha, é uma forma de você manifestar que está gostando do programa e também levar para cada vez mais gente o conteúdo de Os Pingos nos Is. Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Pan News. Falávamos mais cedo sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os ministros já formaram a quantidade de votos suficientes para manter o afastamento e agora há pouco o próprio governador afastado, Wilson Witzel, se manifestou nas redes sociais sobre o resultado desse julgamento. Ele escreveu o seguinte: respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados, mas reafirmo que jamais cometi atos ilícitos. Não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor. É isso que escreveu o governador afastado Wilson Witzel. Guilherme Fiuza. A gente esperava, né? Um dos pontos que a gente tem trazido aqui desde a decisão monocrática de afastamento era a confirmação pelo plenário, que está acontecendo agora de uma maneira mais eloquente possível, né? Tem um voto discordante apenas. Eu acho que isso é uma informação, né? É uma configuração que fala por si, né? Quer dizer, se está de fato, né? O conjunto dos juízes, dos julgadores, sem dúvida, sabendo que estão, né, Vitor, numa medida inédita, se não me engano, né, quer dizer, é isso aí, é um afastamento de um governador de estado de uma maneira que não tem precedentes. Então, eu acredito que os julgadores, para votar dessa forma, formar uma maioria esmagadora, eles têm em mãos, né, nós temos aí pela imprensa, né, pelo que circula em público, uma parte aí do que foi descoberto, que a investigação descobriu, né? Mas para quem está julgando, de fato, a massa de evidências deve ser absolutamente suficiente para manter essa decisão, que é uma decisão drástica, né? A gente tem dito isso aqui, é uma decisão drástica, precisa ser muito bem compreendida e explicada, porque abre um precedente que, se mal utilizado, se utilizado de forma desviante, é perigoso, né? A gente está numa fase já no país com tentações autoritárias em tribunais superiores, e isso não pode virar uma brincadeira, né? Uma brincadeira de derrubar governantes, né? Então é isso, vai ter que ser bastante bem elucidado, não é contra a lei, como já explicou o Zé Maria. E eu acho que o caso em si, o Covidão no Rio de Janeiro, pelo que os leigos podem acompanhar, ele já é obsceno, né? A gente sabe que 7 hospitais de campanha encomendados e só 2 entregues, inclusive com funcionamento parcial, faz parte, no mínimo, né, de um planejamento suspeito. Para o governador de estado, como ele acaba de afirmar e tem afirmado, não ter nenhuma relação com isso, ele teria que estar muito distante, ele teria que estar em férias, ele teria que estar
num exílio distante, para que ele não soubesse do tamanho dessas operações. Eu citei um delito, né? Tem uma série de delitos apontados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, atestados como superfaturamento, contratação de equipamentos. Quando o subsecretário de Saúde foi preso, o secretário de Saúde afirmou que era favorável à investigação, que ele mesmo tinha contribuído e tinha muito a contribuir com aquela investigação, e depois acabou preso também. E quando ele foi preso também, o governador Witzel disse a mesma coisa que o secretário tinha dito do subsecretário, que ele colaborava com as investigações, que ele não tinha nada com isso, que ele queria elucidar tudo. Parece até um discurso ensaiado, mal ensaiado. Então, de fato, ao que tudo indica, o problema do governador afastado Wilson Witzel hoje passa a ser com a polícia.